Nós vamos convidar agora o pastor Thomas, que estará falando sobre essa temática. Meu amado, graças a Pai. Paz, reverendo. Tudo bem? Amém. Uma grande alegria de ver. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Que Deus esteja abençoando sua vida e fica à vontade, viu? Muito bem. É uma alegria participar, mais uma vez, estar com os irmãos da igreja no Bessa. É uma alegria atender sempre o seu convite, sempre que possível, né? Estar junto com os irmãos. Um abraço para a família, um abraço para a igreja. Que o Senhor nos abençoe no que nós iremos refletir nessa noite. Meus irmãos, é com muita alegria que atendo sempre os convites do pastor Anderson, é um amigo querido, um ministro do Evangelho, um homem sério, um homem de Deus, e tem pregado o Evangelho aí em João Pessoa já há muitos anos. E nós temos a missão nessa noite de refletirmos um pouco sobre cuidado em relação à família, nesse período específico que nós estamos vivendo de pandemia. Obviamente, quando nós falamos sobre esse assunto, nós temos uma infinidade de possibilidades que podemos trabalhar sobre cuidado. Poderíamos falar de cuidado em termos afetivos, em termos emocionais. Poderíamos falar de cuidado por uma questão de qualidade de tempo. Poderíamos falar de cuidado em relação à nossa vida com a igreja, a nossa vida com a comunidade, porque isso deságua na família. Nós iremos tocar um pouco nesse assunto nessa noite, mas nós vamos focar nessa noite em relação à piedade cristã e como isso é importante para o cuidado da família. Inicialmente, o cuidado espiritual da família. Principalmente por conta desse momento que nós estamos vivendo, que é um momento que nós precisamos analisar com cuidado, fazermos uma análise correta e amadurecida espiritualmente do que nós estamos contemplando, né? Antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de convidá-los a lermos a palavra de Deus, está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Esse texto não trata especificamente sobre família, mas trata sobre piedade cristã, e nós vamos partir dele, né? A minha fala não será uma exposição de um texto bíblico, mas nós iremos tratar de um assunto e nós estaremos fazendo a análise desse assunto de forma expositiva, mas não expondo um texto bíblico propriamente. Então, capítulo 4 de 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, versículo de número 8. Nós vamos nos concentrar na parte B do versículo, mas nós vamos ler todo o versículo. O texto nos diz aqui: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então veja, nós iremos ficar aqui com a segunda parte desse versículo, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Esse texto é muito rico, muito importante, muito interessante para nós analisarmos. Primeiro nós vamos definir o que é piedade, né? Há principalmente no Nordeste e de forma geral também no Brasil, pelo fato de a língua ser sempre dinâmica, nós nomeamos várias coisas com sentidos parecidos. Por exemplo, quando nós falamos de manga, né, nós estamos falando de quê? Quando nós falamos de manga, vai precisar ter um contexto nisso. Nós podemos estar falando da manga de uma camisa ou de uma blusa. Nós podemos falar de manga, uma fruta, né? E podemos falar, como muitos dizem no interior, de uma manga de chuva, né? Que é quando a chuva está se aproximando. E ainda a gente ainda tem no Nordeste a expressão mangar, né? Que é abusar do outro, brincar com o outro. Então você vê que uma palavra ela pode ter vários significados dentro de uma língua. Então a palavra piedade, para nós, aqui no contexto brasileiro, geralmente é interpretada como pena, como compaixão, né? Como um sentimento de aproximação, né? De solidariedade com uma pessoa que está sofrendo. Mas, biblicamente, não tem nada a ver com isso, né? A palavra na Bíblia para compaixão é compaixão e misericórdia, né? E há outras palavras possíveis para esse sentimento de aproximação e de solidariedade com quem está sofrendo.
Quando a Bíblia fala de piedade, isso quer dizer devoção. Isto quer dizer uma vida santa que vive em busca de Deus, que tem experiências com Deus e essas experiências são santificadoras, que tem experiências com a revelação de Deus, que é a palavra, e essas experiências são santificadoras, como Jesus disse, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus vai dizer isso em João 17. Então a palavra piedade significa devoção, significa uma vida santificada para a glória de Deus. No entanto, quando nós falamos de piedade, nós precisamos também estabelecer os parâmetros que a própria Bíblia dá a respeito da piedade. Quando nós falamos a respeito da espiritualidade amadurecida, nós não estamos falando de uma espiritualidade que é apenas vertical. A espiritualidade cristã amadurecida é uma espiritualidade vertical e horizontal. Então, nessa espiritualidade, nós temos a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. E é nisso que nós vamos focar nessa noite, em relação à nossa família. Como a piedade deve estar relacionada à nossa família. Como a piedade deve estar relacionada a como nós falamos, como nós nos comunicamos em família. Como a piedade deve estar relacionada a como nós vivemos com os nossos filhos ou vivemos com o nosso cônjuge. Muitos casos de casamentos que são de pessoas muito crentes, muito espirituais, que realmente foram salvas, mas elas vivem em suas casas um verdadeiro inferno, um verdadeiro terremoto, um verdadeiro tsunami está passando pela sua casa. Embora essas pessoas amem ao Senhor, elas não têm conseguido se suportar mais, não têm conseguido se olhar mais, não têm aguentado nem ouvir a voz do outro cônjuge, que já causa irritação. Não tem nem condições de escutar o outro cônjuge o chamando para alguma coisa, né? Que já vai dizer, o que é que você quer? O que é que está me chamando novamente? Né? Então, essas questões precisam ser analisadas, observadas em nós mesmos. Então, este assunto tem o objetivo de ser para nós um espelho que está diante de nós, que vai mostrar quem nós somos e como a Escritura nos orienta sobre isso, né? Paulo vai dizer nesse versículo aqui, a piedade para tudo é proveitosa. Então, veja, Paulo está abrindo a lente aqui, podemos dizer, né? A compreensão de Paulo aqui em relação à piedade é que a piedade deve regar toda a vida cristã. Isso inclui família. Isso inclui família. Então, a piedade para tudo é proveitosa. Aí Paulo diz o seguinte, há um detalhe aqui nesse versículo. Porque tem a promessa da vida. A piedade tem a promessa da vida que agora é e dá que há de ser. Então a compreensão paulina aqui é de uma vida que é para agora e que será para a eternidade. E o que nós vivemos agora deve ser um ensaio do que será na eternidade. Então é preciso nós observarmos o que a Escritura está dizendo sobre isso e como a piedade é proveitosa em tudo e como é proveitosa na nossa vida, né? Nós vamos analisar a partir da lei de Deus, como a piedade tem relação com a lei de Deus e como o Senhor nos orienta a isso. Quando nós lemos o livro do Êxodo, capítulo 20, nós temos ali as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, ou o decálogo, né, como queiram chamar. Aquele texto é a base para a ética cristã. O que é a ética? Ética é a forma que nós vivemos. É a boa conduta que nós temos. Então, quando nós falamos de ética cristã, quer dizer que essa boa conduta que nós temos tem relação, ou ela é obediente ao que Deus diz. Tem relação com o conhecimento que nós temos de Deus. Então, quando nós falamos a respeito de conhecimento de Deus, nós estamos falando de algo que tem profunda relação com a vida, não apenas com o intelecto. Nós temos também o problema da compreensão diversa sobre este termo conhecimento. Por exemplo, nós temos a mania de dizer, quando conhecemos alguém muito inteligente, muito capaz intelectualmente, temos muitas vezes a mania de dizer que aquela pessoa é sábia. Mas, biblicamente falando, o sábio é aquele que aplica o conhecimento, aquele que aplica a vontade de Deus. Biblicamente falando,
é impossível alguém ser sábio sem servir a Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, para a Bíblia, ninguém é sábio se não conhece Deus. Alguém só é sábio se conhece Deus. Então, conhecimento de Deus na Escritura implica em obediência. Ninguém que vive em desobediência, de fato, parece ter conhecido Deus profundamente. Isso não quer dizer que nós não pecamos, não pequemos. Nós realmente somos pecadores. Mas uma vida constante de desobediência é um dos sinais, um forte sinal que essa pessoa nunca conheceu a Deus. Então, conhecer a Deus não é sinônimo de batismo. Você pode ter sido batizado, pode ser membro de uma igreja e não conhecer a Deus e não ser, de fato, um cristão, nascido de novo. Conhecer a Deus não significa, não é igual a porque você teve pais cristãos ou você cresceu num ambiente cristão. Isso não significa que você conhece a Deus. Então, o conhecimento de Deus se dá por meio de Jesus. E a lei de Deus nos orienta a viver conforme a vontade de Deus que Jesus ensinou. Então, os 10 mandamentos começam assim. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que esse versículo está nos dizendo no prefácio dos 10 mandamentos? Toda a lei de Deus que virá depois deve ser antecedida pela compreensão da graça. Então nós só podemos viver de fato em obediência à lei de Deus se nós formos alcançados pela graça. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Eu fiz você sair em Êxodo. Então isso é graça. Os 10 mandamentos começam com a mensagem da graça. E então depois nós temos ali os 10 mandamentos. Os primeiros mandamentos nós temos, não é? Nosso dever para com Deus, os 4 primeiros mandamentos. E os últimos mandamentos, os 6 últimos, o nosso dever para com o próximo. Essa estrutura dos 10 mandamentos é uma estrutura que nos fala sobre a piedade cristã, sobre a forma que nós devemos viver para a glória de Deus. Não apenas para seguirmos uma ética porque somos obrigados por Deus, mas a nossa vida deve ser regida por isso, porque nós temos esse relacionamento vertical, o nosso dever para com Deus. Não devemos adorar outros deuses, não devemos fazer imagem de escultura, não devemos invocar o nome do nosso Deus em vão. E o nosso dever para com o próximo, honrar pai e mãe, não adulterar, não matar, não mentir, não cobiçar. Então, uma vida piedosa leva em consideração essas duas áreas, ou essas duas direções, meu relacionamento com Deus e meu relacionamento com o próximo. Quando nós falamos sobre isso, e nós aplicamos a esse tempo de pandemia, nós devemos observar o que está acontecendo, irmãos. Muitos de nós deduzíamos que ao final desta pandemia, ou quando começasse a acontecer a flexibilização de volta para os cultos, muitas pessoas estariam querendo ir para a igreja. Muitas pessoas queriam estar cultuando a Deus. Na verdade, o que nós temos visto é uma grande indiferença e um grande esfriamento. O que nós temos visto, em muitos casos, é cristãos que se acostumaram em acompanhar os cultos de forma online. Veja, esta ferramenta é poderosa, maravilhosa e deve ser aproveitada da melhor maneira possível. Porque Deus também usou a mídia. O texto é mídia também. A palavra mídia significa algo que faz uma ligação, uma mediação. Então, o texto sagrado é a mídia utilizada por Deus. Então, Deus usou mídia para se comunicar. E a igreja pode e deve usar mídia para se comunicar. Mas nossos encontros online, por lives, por videoconferências, webinários, nunca substituirá a nossa vida em comunidade. Não há o calor da comunidade. Não há a leitura que você faz do outro numa conversa face a face. Então, nós não podemos descartar a importância da nossa presença com a igreja local. Em vez de nós estarmos desfrutando um avivamento, o grande perigo de nós, que nós estamos correndo agora, é enfrentarmos um grande esfriamento. Um grande esfriamento. Então, muitas pessoas se acostumaram a não terem mais contato com o outro. Veja, observe. Nós devemos observar com cuidado e com obediência as recomendações sanitárias, as recomendações médicas e científicas, mas nós devemos também observar algo com muita atenção,
que, por causa desse contexto que nós estamos vivendo, nós podemos experimentar um grande crescimento do egoísmo, do individualismo. Porque nós achamos que qualquer pessoa vai nos contaminar, porque nós queremos estar distante das pessoas, porque nós precisamos preservar a nossa vida, e o mais importante é a nossa vida. Então, nós queremos o maior distanciamento possível. Com isso, eu não estou advogando que nós devemos violar todas as normas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso deve ser fruto para a nossa reflexão. Porque o Senhor nos ensina a vivermos em comunidade. O Senhor nos ensina a termos relacionamentos saudáveis, relevantes, frutíferos e que cresçam. Não relacionamentos que morram. Então, o que nós estamos começando a observar? Igrejas que estão tendo a tendência de esvaziamento, nós estamos começando a observar o abandono da religião, nós estamos começando a observar o crescimento do relativismo moral com relação a isso, o crescimento da imoralidade, nós estamos começando a observar o destruimento de famílias, a destruição de famílias, melhor dizendo, famílias se dissolvendo porque mulheres conheceram seus maridos de novo em casa e não suportam mais. Homens não suportam mais as suas mulheres, porque eles estavam morando na mesma casa, mas eles não estavam mais vivendo como família. E essa pandemia os obrigou a viver trancafiados, isolados dentro de uma casa. Então eles chegaram à conclusão, não tem condições, não dá para viver mais junto. Na verdade, esse casamento já vinha descendo uma ladeira imensa. Era uma carreta descendo sem freio de mão, sem freio motor, sem nada. E estão esbarrando em grandes muralhas de pedra. Estão acabando, casamentos estão sendo destruídos. Por quê? Por quê? Qual é a maior crise nos casamentos? A maior crise é a falta de piedade, sempre será. A maior crise é a presença da negligência da nossa vida para com Deus, e isso desaguando e atingindo os nossos relacionamentos. Porque quanto mais santos nós formos, mais nós iremos amar as nossas esposas, não o contrário. Quanto mais santos e piedosos nós formos, mais nós iremos amar os nossos filhos, mais nós iremos apreciar, orientá-los, amá-los, brincar com eles. Isso faz parte da vida cristã, né? Então, nós devemos observar que a lei de Deus nos dá o parâmetro para uma vida piedosa que é proveitosa para tudo, inclusive para a família. Eu gostaria que você abrisse comigo em 2 textos. O primeiro deles está em Efésios, capítulo 5. Esse é um texto muito interessante. O versículo 18 do capítulo 5, esse texto nos ensina algo muito importante. Porque o texto vai nos dizer aqui, irmãos: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí, imediatamente, nós temos uma continuação do pensamento de Paulo no versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu marido. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher. Versículo de número 25. Maridos, amem as vossas mulheres. Versículo de número 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Então, o que é que Paulo está nos ensinando? Paulo está nos ensinando que alguém só conseguirá ser um marido bíblico se ele for cheio do Espírito Santo. Uma irmã só conseguirá ser uma esposa nos padrões bíblicos se ela for cheia do Espírito Santo. Por isso que anteriormente o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Você pode ser muito bem educado, você pode ser muito paciente, você pode colocar a comida na mesa, a comida no armário, pagar a escola dos meninos, pagar o balé da sua filha, pagar o futebol do seu filho. Você pode dar os melhores passeios, os melhores brinquedos, as melhores férias. Se você não for um homem cheio do Espírito Santo, você não será o pai que a Bíblia estabelece e não será
você não será o marido que a Bíblia estabelece. E um dia a crise irá se instaurar. Por quê? Porque a piedade não está sendo cultivada. A piedade para tudo é proveitosa. Para que nós tenhamos famílias seguindo a vontade de Deus, é necessário que nós sejamos crentes cheios do Espírito Santo. Vamos ver outro texto. Colossenses capítulo 3, versículo de número 16. Veja o que esse texto nos ensina. Capítulo 3 de Colossenses, versículo de número 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, sejam em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja que há algo aqui muito interessante também, e muito importante. Primeiro que o texto, Paulo está nos dizendo aqui, que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Isso aqui já é muito interessante para nós. A segunda coisa que nós observamos de muito interessante nesse versículo, é que o restante do versículo é parecido com o que Paulo está dizendo lá em Efésios 5:18, a partir do 18, né? 18, 19 em diante. Paulo vai dizer: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, e etc., e com gratidão no coração. Então lá Paulo diz: encham-se do Espírito, ou sejam cheios do Espírito, e louvem a Deus com salmos e hinos, com gratidão no coração. E aqui Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus. E cantem salmos, aconselhem-se, instruam-se, ensinem uns aos outros. Então, o que é que Paulo está dizendo? Há diferença? Não, não há diferença. Ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra de Deus. Ser cheio do Espírito é ter a palavra de Deus habitando em você abundantemente. A ideia aqui de abundante é a ideia de um copo esborrando. É um copo derramando, né, de tão cheio que está sendo por uma jarra acima dele. Então, quando a palavra de Deus vai nos enchendo, o Espírito vai nos enchendo. Lembra que Jesus disse? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra nos diz que o Espírito nos santifica e que a palavra nos santifica. Como é que o Espírito nos santifica? Pela palavra e pela sua habitação. Então, Paulo continua esse texto, no versículo 18. Veja, esposas, sejam submissas. Versículo 19. Maridos, amem a vossa esposa. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Observe que no contexto imediato, tanto de Efésios como de Colossenses, o resultado de ser cheio do Espírito e o resultado de ser abundantemente habitado pela palavra é uma vida familiar abençoada. Esse é o contexto imediato do texto. O resultado, eu vou repetir, de uma vida cheia do Espírito e cheia da palavra é uma vida familiar abençoada. É um marido que ama sua esposa, é uma esposa que ama seu marido. Agora aqui a gente tem que estabelecer algumas coisas, né? Porque as pessoas dizem assim, não, mas eu amo do meu jeito. Você deve amar do jeito que a Bíblia diz. Do jeito que Deus diz. É claro que as nossas manifestações de carinho, de amor, de afeto, muitas vezes, ou a maioria delas, são moldadas pelas experiências emocionais que nós tivemos com a nossa própria família, na casa dos nossos pais. Então, muitas vezes, nós apenas reverberamos, somos apenas um delay do que nós vivemos. Mas, preste atenção, esta cantiga de que pau que nasce torto nunca se direita, para o Evangelho não funciona. Porque o Evangelho nos diz que nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Então nós precisamos estar abertos, né? Há um pastor amigo que disse que você deve deixar a Bíblia aberta e o coração também. Não sei se vocês conhecem, rapaz, né? Então a nossa vida deve estar aberta à transformação do Espírito. E aqui nós precisamos fazer aplicações devidas para mulheres que têm maridos que não são piedosos. O que eu devo fazer, pastor? Você deve seguir as orientações da Escritura que Pedro nos ensina. Ame seu marido, cuide dele,
em ocasiões oportunas dadas pelo Espírito Santo, compartilhe a palavra de Deus com ele, mas seja a melhor esposa possível. Pastor, eu não tenho força. Eu sei, mas a nossa força vem do Espírito Santo de Deus. É necessário você pedir ao Senhor enchimento do Espírito para ser uma boa esposa, mesmo numa situação adversa, mesmo numa situação de tribulação, mesmo numa situação de incerteza, mesmo numa situação de sofrimento. Então, nesse grande momento de pandemia que nós estamos vivendo, temos a tendência imediata a pensarmos na vida financeira. Como será para eu pagar a escola dos meninos? Como será para eu fazer minha feira? Como será para eu pagar minhas contas? Para eu terminar o meu curso universitário? Como será para eu pagar o IPVA do carro? Como será para eu pagar a prestação do carro ou da casa ou coisa dessa natureza? Todas essas preocupações são importantes, são válidas, são reais e legítimas. Mas antes de tudo isso, você precisa observar a sua própria vida. Sua própria vida. Por esses dias pregava aqui na igreja e dizia uma coisa à nossa congregação aqui com respeito ao meu próprio coração nesta pandemia. Em muitos momentos, orando por aflições que estavam me assolando nesse período, em relação ao cuidado da igreja, em relação ao sofrimento de muitos irmãos, e o meu desejo que tudo isso passasse, que tudo isso fosse dissolvido pelo Senhor miraculosamente. E eu confesso aos irmãos que a resposta de Deus para essa oração foi muito impactante para mim. O Senhor me disse em resposta a essa oração: o seu maior desejo não deve ser a resolução dos problemas. O seu maior desejo deve ser em me buscar, em me ter. O seu maior desejo deve ser de Deus. É claro, as outras coisas vos serão acrescentadas, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não quer dizer que as outras coisas não são importantes, mas o Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, se você não tiver uma vida profunda com o Senhor, você não conseguirá educar profundamente seus filhos na fé. Se você não tiver uma vida profunda com o Senhor, você não conseguirá amar a sua esposa sacrificialmente como Jesus amou a igreja e como ele ensina que um esposo tem que amar a esposa. Se você não tiver uma vida profunda com o Senhor, você também não será uma esposa que consegue se submeter à liderança do seu marido, porque você não está cheio do Espírito Santo para isso. Então é necessário, irmãos, pedirmos do Espírito. É necessário orarmos como o profeta orou. Eu acho que o profeta Isaías: se abrisse os céus e se fendesse os céus e descesse. Então precisamos orar pedindo a Deus graça, enchimento do Espírito. E assim nós conseguiremos cuidar uns dos outros. Agora, algumas questões bem práticas, né? Que quando a gente fala esta primeira parte, a gente diz, sim, mas eu sei, mas como é que eu faço isso na prática? Veja, nós oramos sempre pedindo que a nossa vida, a nossa conduta glorifique ao Senhor. E nós dificilmente observamos as coisas pequenas em que Deus é glorificado. Algumas aplicações aqui. Em algum momento da Escritura, você observa o pai distratando o seu filho em lugar nenhum. Em algum momento da Escritura, você observa o filho distratando o pai em lugar nenhum. Em algum momento você enxerga na Escritura o Espírito desrespeitando o pai e o filho de modo nenhum. O maior modelo para a família na Bíblia é a Trindade. Então, a forma que a própria Trindade se relaciona glorifica um ao outro. As pessoas se glorificam. Então, muitas vezes nós queremos glorificar a Deus cantando na igreja, e nós temos profunda convicção que nós estamos glorificando a Deus, ou queremos glorificar a Deus pregando na igreja, ou dando uma aula na escola dominical, ou servindo na área de serviço social na igreja, algum programa de diaconia na igreja para socorrer as pessoas que estão em sofrimento. Nós temos profunda convicção de que Deus está sendo glorificado. E Deus pode ser glorificado realmente. Mas quando nós distratamos o nosso cônjuge, quando nós não damos atenção aos nossos filhos, porque achamos que o que eles estão querendo de nós é algo insignificante, é algo sem importância. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa muito, muito importante para vocês.
Esta semana, eu estava com meu filho em um lugar aberto e criança observa as coisas que geralmente nós não observamos, né? E ele começou a observar uma formiguinha levando dois pedaços de folha. E a formiga era muito pequena, ele conseguiu ver aquilo de longe e foi se aproximando, se abaixou e começou a ver aquela formiga carregando aquela folha. Ele não mexeu na formiga. E ela foi carregando, 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 até levar para sua casa, vamos dizer assim. E eu comecei a prestar atenção no que ele estava prestando atenção. Irmãos, quantos de nós pararia o seu dia e teriam um desejo imenso, assim, eu estou com uma vontade tão grande de ver uma formiga carregando uma folha para o formigueiro? Não temos esse tipo de vontade. Não temos esse tipo de desejo. Não temos essa vontade de observar essa coisa que para nós é insignificante, é muito pequena. Afinal, nós temos mais coisas importantes a fazer do que ficar olhando uma formiga levar uma folha para o formigueiro, porque a gente pode ver isso a qualquer momento. A qualquer hora a gente pode ver isso. Mas qual é a questão? Meu filho me ensina a observar coisas que eu não observaria naturalmente. Porque há várias outras coisas importantes. Há várias outras coisas que preocupam a minha mente. Há várias outras coisas que eu queria estar fazendo naquele momento e não olhando para uma pequena formiga. Mas ele chama a minha atenção para aquilo que ele estava observando. Porque aquilo era importante para ele. Aquilo era importante para ele. Certo? Vamos fazer uma aplicação sobre isso. Você está aí na sua casa, talvez orando a Deus por alguma coisa. Senhor, eu preciso, sei lá, de alguma coisa. Eu preciso de uma roupa. Senhor, eu preciso de um dinheiro para fazer uma feira. Ou eu preciso de um dinheiro para fazer uma feira para alguém. Irmãos, sinceramente, isso para Deus é algo insignificante. Qual é o valor que isso tem para o Criador do Universo? Isso não é um valor natural para o Criador do Universo. Mas ele escuta e presta atenção nisso. E observa isso que você está observando, que de forma geral é insignificante, mas ele presta atenção nisso. Então, quando nós passamos esse tempo com os nossos filhos, observando o que eles observam, ou apenas rindo com eles, ou apenas deitando com eles no chão, ou numa rede, ou no sofá, ou brincando de alguma coisa que eles acham engraçado, que para nós a gente acha engraçado porque é bobo, né? Mas eles acham muito divertido. Deus está sendo glorificado, irmãos. Deus está sendo glorificado. Estarmos em família também glorifica a Deus. Né? Às vezes a gente pensa que somente se a gente estiver orando, somente se a gente estiver jejuando, somente se a gente estiver lendo a Bíblia, Deus está sendo glorificado. Esses são deveres espirituais que nós devemos ter diariamente. Mas tempo para a família é importante para a Escritura. Deus é glorificado com isso. Relacionamento com o cônjuge, relacionamento com os filhos, Deus é glorificado nisso. Depois que seus filhos nasceram, quantos momentos você teve de conversa com o seu cônjuge? Que não foi de pagamento de conta, de boleto e do material escolar das crianças. Vocês precisam ter esses momentos. Precisam conversar sobre outras coisas. Passem momentos juntos. Assistam filmes. Assistam séries. Não é? Tenham programações juntos. Mas, pastor, a gente está em isolamento. Pronto, então vamos ser criativos, minha gente. Vamos ser criativos. Há muitas coisas que nós podemos fazer. O grande problema ou melhor, a grande lição que nós aprendemos como família nessa pandemia é que muitas vezes nós desaprendemos a sermos família. E isso é trágico, isso é problemático. Então, só para a gente chegar aqui ao final com algumas considerações. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 2, versículo 3 e 4, que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Nessa pandemia, nós temos a tendência ao enaltecimento da nossa necessidade. Da nossa necessidade. E o apóstolo Paulo nos ensina a considerarmos o outro superior a nós mesmos. Marido, considerar o desejo de sua esposa superior ao seu. A esposa da mesma forma. Os filhos da mesma forma. E assim nós temos uma vida que glorifica a Deus dentro da nossa casa. O Senhor nos ensinou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Tenhamos cuidado, irmãos, para não amarmos coisas e usarmos pessoas. Coisas devem ser usadas e pessoas amadas. Nós não devemos trocar a ordem disso.
Pessoas devem ser amadas e coisas usadas. Nós amamos celulares e usamos pessoas. Nós amamos carros e usamos filhos, usamos mulher, usamos marido. Não é esta a ordem da criação. Maridos, mulheres, filhos devem ser amados. Coisas devem ser usadas. Elas vêm e vão, elas quebram. Elas têm um tempo de uso. Pessoas devem ser valorizadas. Nós aprendemos também, por último, em Hebreus 10 e 25, que nós não devemos deixar de congregar-nos. A igreja é de grande importância para a nossa família. Porque, perceba, você pode não ter mais seus pais, seus filhos podem não ter mais seus avós, porque eles faleceram. Mas na igreja, eles irão conviver com idosos, eles irão conviver com outras famílias, eles irão conviver com pessoas que têm a mesma fé, eles irão conviver em comunidade. A igreja, por si mesma, é uma grande lição, que ninguém vive a vida para si mesmo, vive para Deus. E como diria o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, quando nós vivemos para Deus, inevitavelmente, nós vivemos para o outro. Nós não vivemos para nós mesmos, seguindo o que Paulo disse. Que o Senhor nos abençoe. Um abraço grande para todos vocês. Amém, pastor. Muito obrigado aí por sua participação. É sempre uma bênção ter aqui. Mas eu queria só fazer um bate-papo aqui contigo. Pessoal, aí, se quiser participar desse bate-papo, se você quiser escrever alguma pergunta nesse momento, pode compartilhar. Pela biblioteca aí de fundo, você já dá para ver o conteúdo, né? Então, pode tirar a pergunta da gaveta, tá? Manda para cá. Acho que você falou uma coisa interessante aí. Nós tínhamos a sensação de que quando a flexibilização social chegasse, ia ter uma revoada de ovelhas para o aprisco. Eu vou usar essa alegoria, essa analogia, para a igreja. A experiência aqui, aí, parece que e qual é a sua sensação disso? Qual é a sua leitura? Veja, pastor, eu acho que algumas coisas têm acontecido. As pessoas começaram a substituir a igreja por outras atividades. Muitas pessoas descobriram que elas podem caminhar, elas podem pedalar, elas podem fazer muitas coisas. E o dia do Senhor, por exemplo, foi tomado por essas atividades. Então, a nossa experiência aqui, em muitos casos, em muitas conversas, ora, se o culto é transmitido, se fica gravado, eu assisto quando eu quiser. Eu posso assistir o culto do domingo na quarta, na terça, na quinta, quando eu tiver tempo. Qualquer dia, qualquer dia. Eu não sei mais quando é segunda, quando é domingo, quando é terça, quando é quarta. Então, se eu não quiser também escutar o meu pastor, eu vou escutar outro. Escuto Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, qualquer outro. E eu escuto a mensagem que eu quero. Eu vou lá no tema que eu quero e escuto o que eu quero. Então, o que eu percebo é que uma geração fast food em relação à religião tem nascido nessa pandemia. Eu escolho a igreja que eu quero participar do culto naquele dia, eu escolho qual é a pregação que eu quero ouvir. Não tenho nada contra você ouvir um sermão de um grande pregador, respeitado desse, Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes. Não é isso. É que, no espírito da comunidade cristã, Deus usa o ministro para falar o que ele quer e o que a igreja precisa. Não o que a igreja quer ouvir, mas o que a igreja precisa ouvir. Então, também nós temos um crescimento do individualismo. No início, nós tivemos ali grandes comoções de solidariedade, grandes campanhas, e eu penso que há muita coisa envolvida ali. De fato, não julgo o mérito das pessoas ajudarem outras pessoas, se preocuparem com outras pessoas, mas me parece que havia muita coisa aí em exaltação ao próprio eu. E eu vou ajudar as outras pessoas porque eu sou uma boa pessoa. Então isso vai gerando um crescimento do individualismo, um crescimento do egocentrismo. E quando isso cresce, várias coisas crescem. Inclusive o desejo pecaminoso.
os desejos desastrosos. Por isso que nós temos visto uma infinidade de problemas conjugais, casais se divorciando, casamentos de muitos anos acabando, porque esse período enalteceu o ego das pessoas. Elas se autocentraram, disseram, não, a melhor coisa a acontecer é a minha vontade de prevalecer. E isso tem que acontecer. Então, essa tem sido a minha leitura, inicialmente, algo que tem me preocupado, tem sido motivo de minhas orações, não só por nossa igreja aqui, mas pelas igrejas evangélicas. Muitos pastores têm compartilhado isso. Os cultos que são agendados, muitos cristãos não estão indo, os bancos não estão sendo completados pelo número limite que nós temos, né? E nós muitas vezes temos que ficar apelando para os irmãos irem para a igreja, porque eles acham que agora pode, muitos acham, não todos, muitos acham que podem assistir. O triste disso é que muitos idosos, muitas crianças que queriam estar na igreja não podem, e muitos que podem não querem estar, né? Isso é uma pena. E aí a gente acaba não fazendo as leituras teológicas da própria pandemia. Eu penso que a pandemia também é uma grande trombeta dos céus, dos tempos finais. E aí essas coisas servem para nos alertar que aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, trabalha, você está sem o óleo, pega o óleo, se você está escondendo aí os talentos, começa a colocá-los em prática, e aí a gente acaba se envolvendo secularismo, de preocupação dessa vida. Será que eu vou quebrar? Será que eu vou ter que demitir? Se eu ficar doente, o que é que acontece? Então, aí a nossa leitura ainda continua muito terrena. Verdade. E a gente não consegue contemplar a grandeza de Deus, a sua soberania. Então, que o Senhor tenha misericórdia. Pastor, no sentido do cuidado da família, a gente sabe que o cuidado da família ela tem um aspecto que ela é atemporal, é supracircunstancial. Então, a gente não precisa da pandemia para fazer algumas coisas, porque essas coisas devem ser feitas sempre. Independente de crise social, independente de finanças, independente de saúde, na sua avaliação, qual deve ser o comportamento dos pais quanto ao cuidado de seus filhos? Porque às vezes a gente está dizendo, menino, álcool em gel, menino, cuidado com a chuva, menino, mas quanto ao cuidado espiritual da casa, quanto ao cuidado bíblico, emocional, o que é que você acredita que a gente poderia, para transformar assim num feijão com arroz, para que a gente venha entender quais são as ações práticas que a gente poderia manifestar piedade no exercício dos nossos papéis? Eu acho que esse período nos ensinou algumas coisas, e um deles foi o resgate do culto doméstico, que no começo muitas pessoas estavam fazendo, depois a coisa começou a esmorecer, né? Porque nós temos dificuldade com disciplina. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, nos ensina sobre o cuidado espiritual dos filhos, de nós ensinarmos a eles em várias circunstâncias, ao deitar, ao levantar, ao sentar, ao comer. Então, todo momento é um momento possível de alguma instrução espiritual. Mas é necessário nós termos também momentos específicos, e que muitos pais nunca tiveram, muitos pais cristãos nunca tiveram um momento de leitura da Bíblia com seus filhos, nem de culto doméstico. Então, muita gente fica voando nisso, não sabe nem como fazer. Então, uma orientação muito simples. Se você tem filhos pequenos, não é? Leia pequenos trechos da Escritura com ele, textos que ele possa compreender. Não invente de ler o Salmo 119 ou o livro de Gênesis completo, que ele não vai ter muita apreensão e não vai ter muita paciência. À medida que ele vai crescendo e vai se acostumando, você vai dando uma dose maior, né? Mas leia pequenos trechos, converse com ele sobre questões bíblicas, passagens bíblicas. Claro que você precisa ler a Bíblia para isso.
E há um artifício, uma ferramenta muito útil, né, que é o uso do catecismo, dos catecismos infantis. Ali há perguntas e respostas. Você vai ensinando seus filhos as perguntas e as respostas, ele vai decorando aquelas doutrinas e vai aplicando a sua própria vida. Em qualquer circunstância que ele passar, você pode lembrá-lo de alguma pergunta do catecismo. E ele vai aprender a ir aplicando à sua vida aquelas verdades eternas. O momento de oração de família, orar com os filhos e orar pelos filhos, na frente dos filhos, é de grande importância. Orarmos por eles, com eles ouvindo, com eles vendo que nós estamos orando por eles, é de grande importância. E isso tem um valor memorial que nós não podemos calcular. Nós não podemos calcular. E eles vão guardar isso. Então, a leitura da Bíblia, o culto doméstico, o cântico, um outro ponto. Quando você fizer o culto doméstico, seus filhos forem pequenos, não adianta você cantar aquele do salmozinho num pendão real, vos entregou o rei. Eu já disse isso aqui, eu acho que numa outra live. Você precisa cantar o que ele entenda, que ele seja instruído, que ele seja edificado. Então, o culto doméstico é uma ferramenta muito importante. A oração antes das refeições, de agradecimento. A oração pelo recebimento de alguma bênção. Ensinar a ele a necessidade de orar quando nós queremos alguma coisa, nós colocarmos diante de Deus, né? Não é apenas, ainda que você tenha condição de dar a ele o que ele pede, mas é importante que nós ensinemos. Ore por isso. Peça ao nosso Pai Celestial para que ele lhe abençoe nisso. Então, ainda que você tenha condição de dar imediatamente, isso vai instruindo a criança a nutrir essa piedade cristã, né? O que muitas vezes os cristãos abandonaram. Nós nos empenhamos muito em dar uma boa educação escolar, em dar muitas possibilidades e nos esforçamos muito pouco em orientar os nossos filhos na fé. Confiamos essa tarefa às professoras de escola dominical, às professoras do departamento infantil, terceirizamos isso e achamos que está tudo certo. Não, não está tudo certo. Essa é a nossa responsabilidade. Essas irmãs queridas estão apenas nos auxiliando nisso. É interessante, pastor, que essa instrução ela passa primeiro pelos próprios pais. Às vezes eu escuto alguns pais, e eu escuto isso com muita tristeza, vamos à igreja para levar os meninos à casa do Senhor, para criar esses meninos dentro da igreja. Ou seja, eles não vão por si, eles não se sentem necessitados do pão nosso de cada dia. Ele não sente a necessidade da sua nutrição espiritual. Ele vai para levar. Ele não vai por ele. Verdade. O que é um grande equívoco, né? Que precisa ser observado. Então, ao falar de oração, você, pai, está me escutando, seus filhos precisam viver com o joelho dobrado. Ao falar de leitura bíblica, seus filhos precisam viver com a Bíblia aberta, para que não seja um exercício de retórica. Aqui em casa a gente criou uma brincadeira. A gente tem a cesta teológica. Na sexta-noite, vai todo mundo para a cama e aí a gente começa a contar histórias da Bíblia. Então, Thalita tem o livrinho dela. Para aqueles que não conhecem, Thalita tem 6 anos. Jonatas terminou a confissão dela, entrando na Heidelberg. E ontem a gente inventou, né, Thalita? Sim. E ontem a gente inventou a... Uma brincadeira. Como é? Não. Uma brincadeira. Fala aí. É uma brincadeira que, sabe, é tipo uma dedonha. Todo mundo faz uma dedonha, faz algum número. Aí vai contando o ABC. Aí, por exemplo, chega no F. Aí tem que falar alguma palavra da Bíblia que seja do F. Pode ser uma cidade, alguma pessoa, livro da Bíblia, pode ser qualquer. Aí a gente faz a dedonha teológica, a dedonha bíblica. Então aí chegou na letra J, uma cidade da Bíblia com J, um personagem com J. Um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia, alguma coisa que lembre a Bíblia. E é aquela, no linguajar bem nordestino, é aquela resenha. Né? Porque, vez por outra, a gente inventa uma cidade, e aí essa cidade não vale, inventa o nome da Bíblia que não tem na Bíblia, e o outro vai corrigindo, e é uma diversão só. Então, é uma forma também
de instrução ao seu filho. Então, você aí, pai, você, mamãe, que tá aí aperreado, volta às aulas, não volta, e fica aquela agonia. Então, ensina aí a criança no caminho que deve andar. Pastor, para a gente finalizar, que falta bem pouquinho tempo aqui, qual é um conselho que você dá a esse retorno? Aqui a gente já está na quarta etapa do retorno. Eu não sei como é que está em Santa Cruz, mas enquanto família, qual é o seu conselho nesse retorno à vida eclesiástica? Qual deve ser o procedimento dos pais para com os filhos? Eu acredito que esse é um momento oportuno de ensinarmos sobre o valor da igreja, porque se os nossos filhos já foram para a igreja, eles possivelmente estão com saudade da igreja. Então esse é um valor de ensinar sobre o valor que tem a comunidade que nós pertencemos. Os próprios pais, como o pastor falou, devem amar a igreja, devem amar o culto, devem amar ouvir a palavra de Deus e devem ensinar isso aos filhos. Não devem ensinar os filhos apenas a ir para a igreja porque não quer que eles virem alguma coisa que não presta quando crescerem. Deve ensinar os filhos que esse é o melhor caminho a se andar. Por isso que os pais estão ali. Então, outra coisa, não mande seus filhos para a igreja. Vá com eles para a igreja. Porque tem pai, mãe cristão que manda o filho para a escola dominical, mas ele não vai. Então vai chegar um dia que ele vai dizer, vá para a escola dominical, o filho vai dizer, eu não quero ir. E a mãe vai dizer, você vai, porque você não quer isso? Porque a senhora não vai também. Então, ensine pelo exemplo, mas que o exemplo seja um anseio mesmo por Deus, né? Como o cervo que brama por água, como a terra seca que brama por água, a sua alma deve estar sedenta. Se isso acontecer, os seus filhos verão a necessidade que você tem de Deus e eles serão instruídos com isso também. Ame sua igreja, porque é o povo que Deus lhe deu, é um lugar que Deus lhe deu, é um refúgio espiritual para você. Escute a palavra de Deus, escute o homem de Deus que Deus colocou nessa igreja para lhe instruir, seja no Bessa, seja outros irmãos de outras comunidades que estão nos vendo agora. E agradeça a Deus por tudo isso. Agradeça a Deus pela igreja e agradeça a Deus pelas grandes lições dessa pandemia. Primeiro, que Deus nos sustentou até aqui, irmãos. Nós não imaginávamos como seria. E aqui nós estamos. Segundo, que Deus nos ensinou que nós devemos depender totalmente dele. Totalmente dele. Terceiro, Deus nos ensinou de forma disciplinar que nós devemos valorizar a igreja, valorizar as reuniões, valorizar os cultos. Porque o Senhor tirou de nós isso. Tirou de nós esse bem durante todos esses meses. E agora o Senhor está nos dando novamente. Lembremos de quando o povo sai do cativeiro babilônico, já passando para o persa, o povo vai voltando aos poucos, né, para a terra. Grupos vão voltando para a terra. Aquilo ali é muito interessante. Nós vivemos uma espécie de cativeiro também. E o Senhor está nos permitindo o retorno para a sua casa, o retorno para a comunidade, estarmos reunidos. Então valorizemos isso. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Foi um prazer muito grande estar com vocês e com o pastor Anderson. Um abraço. Amém, pastor. Muito obrigado. Um abraço para toda a família. Que Deus abençoe. E uma boa noite.